Fala investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e aqui eu vou te ensinar os caminhos para você conquistar sua tão sonhada renda extra. Agora, antes de irmos para o conteúdo, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para receber novos conteúdos sobre day trading e mercado financeiro, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos e compartilha com seu amigo que quer começar no day trading e quer aprender mais sobre esse mundo do mercado financeiro. Nesse vídeo, eu quero falar muito sobre os erros mentais. Quais os erros mentais que os humanos normalmente cometem? E eu, como trader, quero te falar sobre como identificá-los e então sobre como corrigi-los. Dito isso, vamos começar com os erros mentais. Então, o primeiro erro mental que eu quero que você entenda é o viés de confirmação. O viés de confirmação é basicamente sempre que você, hipoteticamente, vai muito longe ou muito curto em uma negociação. Você só procura por informações que apoiem a sua tese, que apoiem a sua direção, suas ideias. Então nós, como humanos, temos essa tendência de que sempre que queremos fazer qualquer coisa, seja negociação ou até algo não relacionado à negociação do mercado, nós buscamos apenas informações que, mais uma vez, apoiam o que estamos procurando. Agora, esse é um problema muito grande para nós traders, porque se continuarmos deixando isso acontecer nas negociações, especialmente se tivermos comprado ou vendido ou em qualquer direção que você esteja tomando na negociação e não for capaz de reconhecer os contras da negociação ou o tempo de inatividade da negociação, é muito fácil para você ficar super otimista. É muito fácil para você criar grandes expectativas ou você pode estar errado na negociação e não esteja realmente preparado mentalmente para isso. Só porque você foi excessivamente otimista e olhou só para o lado bom. Se isso está acontecendo com você, é isso que eu pessoalmente faria toda vez que você assumir alguma negociação. Eu começaria a tentar olhar para o outro lado. Então, se você quiser ir em frente na sua tese de negociação, se você quer ir bem na sua negociação, comece a tentar olhar para o lado oposto da sua negociação. Então, se você pensa, eu quero ir muito bem, ou se você pensar, por que isso não subiria? Por que essa negociação não iria na minha direção? Comece a inverter isso de uma perspectiva diferente. Olhe por uma perspectiva diferente. Se esse é um problema com o qual você está lidando, medo de perder, tenho certeza que vocês já ouviram muito sobre isso. É essencialmente onde você tem um medo de perder uma negociação, que você tem um medo de perder o lucro e ficar para trás em uma determinada posição e uma determinada negociação. Então, como trader, quando vemos uma determinada negociação, vemos uma posição inicial e ela está indo na direção oposta, nós talvez tenhamos previsto ou pensado que iria acontecer, começamos a sentir um sentimento tipo, cara, eu estava tão certo nessa negociação, se eu tivesse entrado aqui, eu poderia ter ganhado muito mais dinheiro. Por que eu não entrei? Por que eu não achei essa negociação? Por que eu não acertei essa negociação? Se esse porquê começa a aparecer, tende a nos levar a fazer negociações ruins e a perder completamente nosso controle. Já tive muita cota de vezes em que eu estou na frente da tela, olhando para o mercado, vendo o que está acontecendo e quando eu vejo o que está acontecendo em certos momentos, começo a mover para o lado contrário. Situações que provavelmente não estejam no seu plano operacional e eu fico tipo, ok, posso perder isso. Imediatamente aceita a negociação. Na maioria das vezes, essa negociação simplesmente não dá certo. Principalmente se vierem de emoções profundamente enraizadas que acabarão te cegando. A próxima é a negociação de vingança. Inúmeras vezes no passado que eu negociei, eu fiz negociações porque eu estava com raiva, porque eu perdi dinheiro, porque eu perdi a oportunidade e fiquei muito chateado. Então eu queria recuperar minhas perdas ou eu queria compensar os lucros que eu perdi. Eu ia ganhando 50 mil, o mercado começou a voltar, eu perdi 15 mil. Isso é um problema muito grande. Agora, a negociação de fúria é algo que pode te destruir completamente, pode acabar completamente com a sua conta e no final das contas, se você não estiver ciente das suas emoções, se você não estiver ciente de como está sentindo e não combater isso,
isso vai te prejudicar consideravelmente. Você vai quebrar sua conta 1, 2, 3, quantas vezes for. Então, voltando para a minha negociação, houve algumas vezes, especialmente nos meus primeiros dias de trader, a razão para as minhas negociações que eu tinha de vingança era basicamente que eu entrava numa posição, bem quando eu entrava, o mercado virava. E essa minha posição fazia com que eu perdia dinheiro. E no momento que eu perdi dinheiro, eu ficava bravo, chateado, eu ficava tipo, por que eu perdi esse dinheiro? Por que eu deveria ter perdido? Por que é que eu não entrei nessa posição? Eu começava a me questionar sobre as minhas ações. A negociação estava indo ao meu favor e eu fiquei completamente cego, seja qual for o caso, imediatamente eu entrava numa segunda operação tentando recuperar aquele dinheiro que eu perdi, tentando recuperar a minha perda. Hoje, quando eu entendo que o momento que você sente que precisa recuperar a perda é o momento que você precisa se levantar. Precisa sair de frente da tela, encerrar suas negociações e apenas encerrar o seu dia. Apenas encerre o seu dia se você algumas vezes precisar recuperar um dinheiro que perdeu e suas emoções estão tomando conta das suas decisões. Apenas confie em mim, encerre o seu dia. Feche sua tela, saia, vá dar uma caminhada, vá fazer um treino, vá fazer qualquer coisa que seja benéfico para você, que funcione para você, que te traga um bem-estar. Depois disso, volte no dia seguinte para um novo dia. Se você não for dessa forma, se você não fizer dessa forma, provavelmente você vai acabar muito mal. Esse sou eu falando por experiências próprias. As minhas próprias experiências de negociações foram após perdas, porque eu estava negociando por vingança, porque eu estava tentando recuperar um dinheiro que eu tinha perdido, porque eu estava tentando compensar lucros que eu poderia ter feito. Então, se você começar a sentir essas emoções, faça que nem eu. Você tem que saber como lidar com elas, você tem que parar de operar. O próximo erro mental que me custou muito dinheiro é você se sentir muito confiante. A confiança é a chave, é o essencial da nossa vida diária. Mas tem um certo limite. Quando se tratar de negociações, se você estiver muito confiante, isso pode acabar muito, muito mal para você. Então, há momentos em que, na abertura, eu teria uma abertura muito, muito forte. Eu ganharia 20 mil, talvez 30 mil reais nos primeiros 15 ou 20 minutos imediatamente. Quando eu ganho essa quantia de dinheiro, a primeira coisa que vem na minha mente é: se eu tivesse colocado mais dinheiro, se eu tivesse arriscado mais capital, eu poderia ter obtido lucros muito maiores. Então, o que eu já fiz em momentos assim foi levar essa mentalidade para uma próxima negociação. Então, a minha primeira negociação iria ser extremamente boa, seguida do meu plano. Tinha um valor de risco sólido, um gerenciamento de risco, até ali, porque eu acertei na minha primeira negociação. Eu levava toda essa confiança para a minha segunda negociação, e não é apenas a confiança normal, é um alto nível de confiança em que eu gostaria de ter colocado mais dinheiro na minha primeira negociação. Então eu poderia ter feito mais e na segunda negociação é onde eu normalmente perderia os meus lucros da primeira, porque eu trago a minha confiança para a minha segunda operação. Então eu poderia ter feito mais e a segunda negociação é onde eu normalmente perderia todo o meu lucro, se não mais, porque eu estava tipo, eu sou tão bom nisso, eu vou ganhar mais, eu tenho que arriscar mais. E isso me derrubou diversas vezes. Houve um momento em que eu estive na sequência de vitórias semanais e depois de estar em sequência de vitórias semanais, fiquei tão confiante que cheguei a um ponto que eu pensei, eu estou certo, vou continuar certo. Tudo que eu tocar simplesmente vai dar certo e eu vou continuar ganhando dinheiro. E isso vinha seguido de uma grande perda ou uma grande semana de perdas que tiraria todo o meu lucro das semanas passadas. Então é muito importante que você esteja ciente desses padrões, é muito importante que você entenda essas coisas sobre você. Todos nós temos diferentes erros mentais, pontos cegos mentais com os quais vamos lidar e é o nosso trabalho descobri-los e entendê-los, para que quando identificarmos qualquer tipo de problema na sua negociação, você saiba que a primeira coisa que você deve fazer é registrar em um diário. Você deve registrar seus dados, você deve entender todas as suas lacunas em suas negociações, para você conseguir ter sucesso. Se você não tiver registrado em um diário todas as suas negociações, se você não fizer esse rastreamento das suas negociações, se você não estiver analisando essas coisas, você não será capaz de identificar o que está funcionando ou o que não está funcionando. E com isso, você não será capaz de identificar onde estão os seus pontos fracos.
em sua negociação. Então eu te recomendaria que a partir de amanhã vocês comecem a registrar em um diário. Agora, como você registraria ou refletiria para obter esses pontos de dados? A maneira correta de registrar em um diário esses erros mentais é o que eu fiz e que é como eu descobri os meus problemas. Antes de você ter seu dia de negociação, uma coisa que eu recomendo, uma coisa que eu acho muito importante para você, é você ter o seu plano operacional escrito, em qual esse seu plano escrito, todo dia você vai lá no seu plano, dia a dia, o que você está procurando fazer, quais os pontos que você está observando, qual a perspectiva do mercado e se você vai negociar em termos de gerenciamento de risco e assim por diante. Agora, uma vez que isso esteja defendido, o seu trabalho como trader está por vir no final da sua negociação. Então, quando terminar, volte para a sua negociação. Olhe para todos os seus dados, olhe para o seu diário, coloque no seu diário de negociações e comece a estudar tudo o que aconteceu. Você vai passar um pente fino no que você fez naquele dia e registrar para você não cometer os erros no dia seguinte. Quando eu volto para o meu diário de negociação, eu começo a ver bem. Por exemplo, a primeira negociação foi verde seguida de 2 negociações vermelhas, ou seja, eu ganhei na primeira e perdi nas minhas 2 próximas negociações. Por que essas 2 negociações foram vermelhas? Ou eu estava errado ou a minha confiança na primeira foi frustrada. Isso foi transferido para a minha próxima negociação. E para a minha próxima negociação, eu perdi muito dinheiro e eu deveria ter encerrado o dia na minha primeira negociação. Aí eu me pergunto, mas por que eu perdi esse dinheiro? Por que eu tentei recuperá-lo? E entrei com uma toca de coelho de perdas profundas. Então a maneira de fazer isso, como mencionei, é olhar para os seus dados visualmente para você rastreá-los em um só lugar. Quando você olha para os seus dados visualmente e os rastreia, você volta para o seu plano operacional pré-mercado e começa a ver e seguir o seu plano operacional. Aí você pensa, quando eu fiz minha primeira negociação, o que aconteceu? Qual foi o meu raciocínio e meu ponto de vista técnico? Como eu estava me sentindo emocionalmente? E essas coisas precisam ser anotadas. Caras como você, especialmente no início, tem que anotar essas coisas para aprender mais sobre si mesmo, aprender mais sobre como você processa as coisas, aprender mais sobre como você reage ao mercado e como você reage a certas situações, o que é muito, muito crucial se você quer se desenvolver como um trader lucrativo. Então volte para algumas dessas negociações e comece a ler sobre suas anotações, de como mencionei. Eu comecei a registrar no meu diário e comecei a observá-las. Minha primeira negociação fez sentido? Eu tinha um risco adequado? O meu plano operacional estava ok? Eu tinha essa vantagem na minha negociação? Tudo parecia ótimo na minha primeira negociação. Na minha segunda negociação, o momento parecia fenomenal. Mas quando eu volto para o meu diário, eu fico, peraí, isso não faz sentido. Essa negociação não faz sentido algum. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. Se vocês já fizeram isso, comenta aqui embaixo. Me contem, porque eu fiz isso 1 milhão de vezes. Bem quando no momento em que você faz uma negociação é ótima, parece perfeita, você perde dinheiro ou ganha dinheiro, seja qual for o resultado. E quando você volta para a sua negociação, alguns dias ou algumas horas, você fica, quê? O que foi que eu fiz de certo? Essa é uma das coisas mais interessantes sobre negociações, onde você começa a perceber a pessoa que você é na frente da tela, quando você tem dinheiro real na negociação. Você tem uma ação real acontecendo. É uma pessoa completamente diferente da pessoa que você é quando não tem pressão ou não existe dinheiro envolvido. Você começa a ver o mercado de um ponto de vista real, sem pressão adicional, sem as emoções, sem uma mente pregando peças em você. Aí você pensa, espere, por que eu fiz essa negociação? Essa negociação não faz sentido algum. Mas no momento em que você fez tanto sentido para você e você fica procurando entender por que fez tanto sentido antes e agora não faz mais sentido nenhum. Então, finalmente percebemos que a negociação foi feita devido a um excesso de confiança. Ou eu vi outra pessoa fazendo a negociação e eu queria seguir. Ou eu vi uma negociação estar subindo e eu não tinha um plano operacional para isso. E eu não tinha ideia de negociação, não tinha ideia operacional para onde ir. E eu queria só fazer uma negociação. Então, essas são as perguntas que você deve registrar. Essas são as perguntas que você deve fazer para se aprofundar em quais são as razões pelas quais você começa a fazer algumas negociações e se realmente
aquela negociação vai te levar a uma negociação de sucesso. E se você quer levar essa negociação a sério, e se você quer estar nela por um longo período de tempo, nessa estratégia que você consolidou no seu operacional, você tem que saber as respostas para essas perguntas. Se você fosse fazer essa pergunta, quais são os maiores erros mentais que você tem como trader? Quais são os problemas que você pessoalmente como trader acha que aparece muito em suas negociações? E como você combate isso? Então o que devemos fazer é primeiro entender quais são meus erros mentais. Segundo, identificá-los nas suas negociações. E terceiro é consertar o problema. Então é aqui que começamos a juntar e a começar a ter um esboço. Quando eu vejo pessoas tentando remover a emoção das operações, eu quero remover isso das minhas negociações. Eu não quero pensar assim, ou eu não quero operar assim, ou eu tenho tanto que mudar para isso, como se houvesse certas coisas que nós pudéssemos mudar, ou que você pudesse mudar. Mas o que você precisa fazer, o que você deve fazer é identificar. Você deve identificar para conseguir corrigir. Na minha opinião, é criar um sistema que te impeça a cometer esses erros mentais. Uma vez que você identifique o que eles são, então eu vou te dar um exemplo de coisas que eu faço e que eu fiz e que me ajudaram tremendamente a evitar cometer esses erros novamente. E se eu os cometer, eu sou capaz de corrigi-los muito rapidamente. Então, primeiro erro que eu percebi que é o excesso de confiança. Então eu percebo que sempre que eu tenho uma operação de abertura forte, se o mercado abrir na manhã, às 9 horas da manhã, que é a hora que eu gosto de operar, é a hora que eu negocio, tá? Quando o mercado abre, eu tenho uma boa negociação de abertura. E eu não tenho permissão de aumentar o meu tamanho depois desse período. Especialmente depois de uma negociação forte nesse estágio atual, eu não faço isso. Eu disse a mim mesmo, se eu tiver uma negociação realmente grande, onde eu faço um bom dinheiro na abertura, minha segunda negociação não será tão grande. Porque se eu ficar super agressivo naquela primeira negociação, a confiança pode me levar para uma segunda negociação e eu posso ficar cego. E eu vou entrar com a mesma mão pesada e vou perder tudo que eu conquistei na minha primeira negociação. Então o que eu fiz disso foi uma regra, que todos os dias eu faço a minha negociação e cumpro o que eu estabeleci. A próxima regra que eu sigo é que eu me certifico de que não posso ter mais do que 2 negociações perdedoras diariamente. Portanto, se eu tive uma negociação vencedora, depois tive 2 negociações perdedoras, eu encerro o dia. Eu não posso controlar isso, mas eu posso me limitar a isso. O que significa que uma vez que eu acerto e tenho outras 2 negociações perdedoras, eu encerro meu dia, eu termino o meu dia. A razão pelo qual eu implementei isso na minha negociação, eu percebi que quando eu erro 2 vezes, eu tenho 2 negociações, 2 loss, a minha confiança diminui. Eu fico bravo, eu fico chateado, eu fico tentando recuperar esse dinheiro. Então, do ponto de vista mental, é como eu já perdi meu valor X. Deixa eu ver se eu vou operar de novo. Eu vou perder 2x, por exemplo. Porque, obviamente, quando você perde uma boa quantia de dinheiro, adicionar mais dinheiro, adicionar mais 100, 1.000, 10.000, dependendo da sua banca e da sua habilidade, não afeta você no momento. Porque você fica tipo, tanto faz. Então, eu implementei uma regra de que eu não posso ter mais de 2 negociações perdedoras no dia. E eu tenho que ser firme. Se eu tiver essas 2 negociações perdedoras no dia, eu encerro. Encerro e vou para casa, vou fazer qualquer coisa. A próxima regra que eu implementei é que eu não posso negociar depois de um certo período de tempo. Eu não gosto de negociar depois das 2 primeiras horas que o mercado abre, talvez 3 horas no máximo. Eu gosto de negociar na abertura, 2 horas no máximo, 3 horas após a abertura. Depois disso, eu encerro meu dia e vou fazer qualquer coisa. Agora, eu costumava fazer isso na minha carreira de negociações, que eu voltava aleatoriamente no começo da minha profissão, que eu comecei a operar no trader, eu voltava aleatoriamente para frente do computador, tipo 1 hora da tarde, 2 horas da tarde ou ao longo do dia. Se eu não estivesse ocupado, eu simplesmente voltava e começava a observar o mercado. E eu pensava, não vou aceitar uma negociação, não vou operar, só vou acompanhar. Só, gente, que essa observação, obviamente, quando nós observamos, criamos mentalmente essas oportunidades do mercado, tipo, meu Deus, isso vai subir, meu Deus, isso vai cair, me deixa fazer uma negociaçãozinha bem rapidinha para eu ter um lucro. Gente, essa negociação vai dar errado. Ou me deixa fazer uma negociação rápida aqui, me deixa fazer uma negociação rápida ali.
conforme eu começo a fazer essas negociações rápidas, a próxima coisa que você sabe é que eu estou perdendo alguns milhares. Isso nunca realmente funciona. Então agora eu tenho um tempo limite para negociar dessa hora, ou seja, 2 horas, no máximo 3 horas. Depois dessa hora eu vou embora, eu encerro o meu dia, eu vou ficar com a minha família, eu vou praticar um esporte, eu vou para a praia, eu vou fazer qualquer coisa que me faça bem. Eu tenho outra regra que eu implementei, que uma vez que eu encerro o meu dia, eu não tenho mais permissão para voltar a negociar se eu estiver mentalmente esgotado, se eu estiver terminei às 11 horas da manhã, 13 horas, seja qual for a hora, eu estou esgotado. Eu vou embora e no momento que eu termino de negociar, a primeira coisa que eu faço é ir para o meu diário. E aí eu vou alimentar o meu diário para eu ver o meu diário no dia seguinte, ganhando ou perdendo. Eu registro meu dia, recapitulo meu dia, perdendo ou ganhando, seja qual for o caso. Eu registro minhas negociações. Eu basicamente disse que se eu não tiver no meu plano operacional, não vou fazer negociações. Se eu não estiver no meu plano operacional matinal, eu não tenho permissões para fazer negociações. Eu vou compartilhar algo muito valioso com vocês agora. Quando você está negociando, você nunca quer ganhar dinheiro. Isso soa até estranho para você, né? Não faz sentido para você. O que eu quero te dizer com isso é que se você ganhar dinheiro por acidente como trader, digamos, que você não tenha um plano de ação, que você não tenha um plano operacional definido, que você não negocie da forma correta, ou seja, que você esteja negociando aleatoriamente e você ganhe dinheiro, você permitiu que um mau hábito entrasse no seu espaço de negociações. No momento em que você permite que um mau hábito entre no seu espaço de negociações, ele começa a se acumular. E a próxima coisa que você sabe é que tem uma grande redução e você essencialmente vai explodir a sua conta. Então você quer tentar evitar esses problemas? Você quer tentar evitar fazer negociações que não se encaixam no seu plano operacional? Você quer tentar evitar negociações que não tenham uma vantagem, que você não se alinhe, que essa negociação não se alinhe com o seu método ou não se alinhe com a sua estratégia? Porque uma vez que você evita essas coisas e começa a cultivar em um ambiente para si mesmo fazer sentido, isso é muito mais saudável e faz com que você apenas negocie o que se alinha no seu plano operacional. Você vai começar a construir bons hábitos que irão se acumular com o tempo. Eu queria saber muito dessas coisas no início da minha carreira, no início que eu comecei a operar no mercado. Eu queria ter trabalhado e ter planos para combater isso. Eu queria ter mais ciência e perceber tudo isso que eu estou te fazendo, conseguir identificar os problemas que eu não teria tido. Por isso, eu quero compartilhar isso com vocês, sabendo que vocês terão toneladas de problemas nas suas negociações no início da carreira de vocês. Vocês vão ter toneladas de pontos cegos mentais, mas não desanime com isso. Vão ter toneladas de pontos cegos mentais e não desanime com isso. Em vez disso, diga: eu identifiquei meu problema, eu sei o que é, eu sei quando isso acontece, agora eu vou fazer um plano para consertar. Então, quando o problema voltar, porque ele vai voltar, esses padrões vão se repetir diversas vezes, os problemas vão continuar aparecendo, mas o seu trabalho é identificar e consertar, identificar e consertar. E o maior conjunto de habilidades que um trader que eu vi que se sai muito bem nos seus operacionais diários são os solucionadores naturais de problemas. Você tem que ser bom em resolver problemas. Você tem que estar ciente de si mesmo, ciente dos problemas que surgem e das negociações. Então, essencialmente, resolvê-los, o quão mais rápido você fizer isso, mais eficiente você fará isso. E, consequentemente, mais dinheiro você vai conseguir ganhar no mercado. Então, dito isso, me conta aqui nos comentários quais os problemas de pontos mentais que você já enfrentou, qualquer tipo de ponto cego ou como você tem lidado com isso. Espero ter ajudado e muito obrigado.